E aí, Luan? Beleza, meu querido? Começando aqui a live de hoje, esquentando porque tá um frio danado aqui no Paraná. Aqui no Paraná, quem tá no Paraná deve estar passando um frio daqueles. E onde eu tô aqui tá um frio que tá bom, viu? Tá bom para tomar um banho gelado. Quem tá aí, né, Luan? Quem tá aí já sabe que hoje tá um dia especial aí para tomar aquele banho gelado, gostoso, refrescante e ainda discutir sobre o que está travando a nossa prosperidade, né? Então hoje nosso bate-papo é sobre quem está travando a nossa prosperidade. Então, algumas pessoas estão entrando aqui, já estão mandando mensagem se começou, né? Então nós vamos falar hoje sobre o que vai travar, né? São sabotadores da prosperidade na nossa vida, tá? Você que está aqui, eu já vou compartilhando com o Luan que está aqui, logo algumas outras pessoas vão entrar também. Hoje a gente vai sortear aqui na live um livro, O Poder da Ação. Tá aqui o livro, dá para ver aí, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Um livro ótimo para nós sairmos do lugar, para nos tirarmos do lugar, né? Então esse livro vai ser sorteado ao final dessa live, acho que dá para ver aí, dá para o pessoal conferir, tá um pouco de reflexo da luz. Mas no final da live, você que estiver aqui comigo, vai ser uma live rápida, não vai ser demorada e bem objetiva, como esse livro ele orienta a gente a ser. Rápido, objetivo, focado naquilo que realmente gera resultado, tá? Então a gente que está começando aqui, só lembrando, tá? Você que está começando, eu já estou vendo aqui, ó, a Érica, o Rafa, o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? A Érica que está aqui também. Algumas pessoas que estão entrando, eu já estou compartilhando aqui, ó, que no final da live eu vou estar sorteando esse livro, O Poder da Ação. A live de hoje é o que está prendendo, sabotando, o que está impedindo você de prosperar. Então é importante a gente discutir sobre isso. Marcelo Alves entrou também. Marcelão, tudo certo? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E no final, você que ficar com a gente, tá? Estou esperando algumas pessoas ainda irem entrando. No final eu vou passar para você aqui esse livro, vai ser sorteado esse livro aqui do Paulo Vieira, esse livro que tem o título do O Poder da Ação, é o best-seller do Paulo Vieira, o livro mais vendido dele. Nós vamos sortear no final dessa live. Tamo junto, Marcelão, é isso aí. Compartilhando e transbordando na vida das pessoas. Gente, vocês que estão entrando aí, no final eu vou falar, tá? Como fazer para participar do sorteio. Como fazer para participar do sorteio do livro. E eu já vou aqui lascando o bambu no conteúdo, ó. Livro Poder da Ação vai ser sorteado no final. Algumas pessoas estão entrando, eu já vou destacando. Mas eu já vou lascar o conteúdo aqui, porque a gente não pode... Um dos nossos sabotadores, um dos nossos bloqueadores da prosperidade se chama procrastinação. Então eu já estou dando uma dica aqui para você que está começando. Eu sugeriria que você pegasse uma caneta, tá? Uma caneta e um papel para você anotar, ou se você conseguir no celular mesmo, era importante. A Mayara aqui já disse que ela quer o livro. Realmente, Mayara, tem algumas pessoas que vão querer, mas no final eu vou falar como fazer para ganhar esse livro. Já tem uma profecia que ela já disse que é meu. Se tiver gente querendo o livro, já manda aqui, ó. Quem conhece esse livro, é interessante. Será que todos que estão aqui conhecem esse livro, Poder da Ação? É um livro extremamente ativacional. Ativacional, esse livro muito bom, do Paulo Vieira, tá? Então vamos começar, já que a gente marcou 8 horas para começar e a gente não quer procrastinar. Eu vou apresentar para vocês aqui, são sabotadores da prosperidade, tá? A live de hoje ela vai começar na terça-feira, é hoje, mas na próxima terça-feira nós teremos outra também. Nós vamos falar sobre identidade. Você que está aqui, você já pode mandar para alguém sobre dessa live aqui, alguém que precisa saber quais sabotadores existem sobre a prosperidade, quais são os sabotadores. E também você vai poder mandar para eles participarem na terça-feira que vem. Terça-feira que vem nós vamos falar de prioridade. O Guilherme entrando também. Então, olha só, existem perfis, né, comportamentos que são chamadas fugas emocionais. Alguns comportamentos, alguns tipos de personalidade,
né? Algumas matérias chamam assim, mas eu costumo dizer que são os nossos sabotadores. Eles são fugas emocionais que impedem a gente de acessar níveis de prosperidade. Sabe aquele gás que você começa e depois alguém vem e fura seu balão? Então é disso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar daqueles sabotadores que quando você começa, você tem vontade de começar, mas passou o dia, você deixa de lado e você não conclui. Eu vou passar aqui um passo bem rápido, bem simples, para você conseguir concluir. Tá aí mais a Michelle e a Cláudia entrando também. Então, para você conseguir concluir. Então, olha só. Por que algumas pessoas elas começam muito? E aí é interessante você que estiver aqui, tá? Quando eu falar de uma pessoa ou de uma personalidade, que você lembrar de alguém, é interessante você já mandar esse convite. Clica aqui no aviãozinho, ó. Não precisa mandar para muitas pessoas, não. Manda para umas 50 só. Só para umas 50 já tá filé, né? Por quê? Porque às vezes eu vou falar de um tipo de personalidade sabotadora que impede você de prosperar de fato, e eu não digo só na área financeira, tá? A área financeira é a primeira área da vida. Das 7 principais áreas da vida, ela é a primeira, é a área financeira. Então, quando você vê uma pessoa que não prospera na área financeira, ela já não está prosperando na primeira área. Consequentemente, é muito provável que ela também esteja tropeçando nas outras demais 6 áreas. Então, olha só, não sei se você sabe, mas eu acredito que você que está aqui já deve ter tido acesso a essa informação. Problemas de finanças é o problema número 1, é a causa central, causa 1 de separação de famílias. Dá para acreditar nisso? E eu e você, acredito que eu e você já fomos para a escola, né? Eu acredito que todos que estão aqui foram para a escola. E a gente aprendeu aí biologia, a gente aprendeu matemática, a gente aprendeu física, a gente aprendeu muita coisa. Só que eu pergunto para você, quantos dos seus amigos de escola se tornaram biólogos, se tornaram matemáticos? E eu não estou dizendo que essas matérias não são importantes, mas eu estou dizendo de quantos esses amigos de escola utilizam finanças no seu dia a dia e utilizarão para o resto da vida todos os dias. Eu tenho certeza que essa resposta é 100% dos meus amigos. Então, eu trabalho muito com a área de finanças porque é a primeira área da vida. Mas ela desencadeia, é um degrau na vida que desencadeia todas as outras demais áreas, tá? Então é muito interessante isso. Você começa na área de finanças, mas depois você vai desencadeando. Uma pessoa que não está bem nas áreas das finanças, na área das finanças, ela provavelmente vai ter dificuldade nas outras áreas. Porque como eu disse, ó, o Samuel entrando aí, o Marcos, como eu disse, uma pessoa que está com dificuldade na área financeira, isso gera vira uma bola de neve, né? Isso gera consequências em todas as demais áreas da vida. Então gera problemas na área familiar, na área conjugal, gera problemas até na esfera emocional. A pessoa começa a ter problemas emocionais por causa das finanças. Muitos problemas emocionais são gerados por dificuldade financeira. E como eu disse, a primeira causa de separação de casais, a live não vai falar sobre isso, mas eu estou dizendo para você que por que pessoas não prosperam no casamento? Por que pessoas não prosperam familiarmente? Porque existem alguns sabotadores que estão impedindo elas de avançar. Elas começam muito, mas elas não concluem, elas não continuam. Então, a primeira dica para você que começa muita coisa, ou se você conhece alguém, como eu disse, eu vou apresentar 9 personalidades aqui. 9 personalidades e 9 formas de se sabotar, 9 fugas emocionais. Se você conhecer alguém que age dessa forma, eu peço um favor para você, que você envie esse aviãozinho, clica aqui nesse aviãozinho e manda para umas 50, dizendo aqui, ó, estão falando de você aqui nessa live. Pode falar. Marcelo Nasceu está falando de você nessa live. O primeiro perfil que eu vou apresentar para você aqui é o perfil do perfeccionista. Esse é uma fuga emocional que impede muitas pessoas de começarem, de continuarem e de concluírem qualquer coisa na vida. Então, o primeiro perfil sabotador é o perfil do perfeccionista, tá? Então, isso são fugas emocionais que são alimentadas, eu vou falar pelo final, como que se alimenta uma fuga emocional?
Como que se alimenta esse modus de operar das emoções? Como que se alimenta? Eu vou apresentar para você e depois também vou mostrar para você como fazer para neutralizar isso. Então olha só, o primeiro perfil que impede você de prosperar é o perfil do perfeccionista, tá? Então vamos falar dos perfis aqui como se fossem roupas. Você veste ele e fala assim, ó, essa não cabe em mim, essa eu não uso. Mas pode ter alguma que na hora que eu falar, você vai falar assim, ó, essa aí eu visto todos os dias. É muito isso. Não é só um, tá? Alguns perfis emocionais que eu chamo, você veste todos os dias. Pode ser que você vista um só, mas pode ser que você vista mais de um. E como eu disse, sabe quando você olha uma roupa e fala assim, ó, essa roupa é pra mim. Essa roupa mas ela foi feita pra mim. Quando você olha uma roupa assim, você já quer vestir ela, você já quer comprar ela já atraiu você. Então, quando eu vou apresentando para vocês aqui os perfis emocionais, são como roupas, que elas são modeladas pelas pessoas. Então, quando eu falar um, que você coloque aqui, ó, poxa vida. Você pode até colocar assim, ó, putz, essa eu visto todos os dias. Então, a primeira roupa, né? O primeiro perfil emocional sabotador, tá, gente? O primeiro perfil emocional sabotador e que é um freio para finanças na sua vida, para prosperidade, na verdade, é um freio para prosperidade na sua vida, é o perfil do perfeccionista. O que é o perfil do perfeccionista? É aquela pessoa que para ela sempre não tem nada bom, sempre as coisas estão incompletas, sempre as coisas estão inacabadas, nunca está bom, ela não consegue comemorar muito, ela tem dificuldade em comemorar. Ela tem dificuldade em reconhecer as outras pessoas. Se é num casamento ou se é no trabalho, ela tem dificuldade em reconhecer as outras pessoas, porque são aquelas pessoas que acham pelo em ovo. Aquelas pessoas que olham algo e elas não conseguem celebrar. A dificuldade de celebrar está presente no dia a dia dela. E, consequentemente, é uma pessoa que se cobra demais. Ela se cobra tanto que até nos momentos de possibilidade de comemoração, de celebração, ela tem dificuldade. Ela é aquela pessoa que se você falar algo para ela que ela pode melhorar, acabou o dia dela, porque você apontou um defeito para ela. Então, será que você conhece alguém que é extremamente perfeccionista? E aí, como que gera, né? O que gera esse perfil perfeccionista? Ele gera insatisfação, ele gera falta de gratidão nas pessoas por ela mesma, por aquilo que ela mesma faz. E também, por que eu digo que gera um freio para a prosperidade? Porque ela nunca consegue colocar em prática. Ela cria um mundo ideal, ela idealiza a perfeição. Mas eu e você que estamos aqui nessa live, nós sabemos que o mundo perfeito, ele não existe. Na verdade, ele existe. Ele existe em dois lugares. Não sei se você sabe, mas o mundo perfeito ele existe em dois lugares. Ele existe na cabeça das pessoas que são perfeccionistas, pois elas criam mapas mentais, elas criam cenários perfeitos, e também existe em outro lugar. Sabe onde existe em outro lugar o mundo perfeito, né? Existe no livro Conto de Fadas. Nesse livro também existe, né, o mundo perfeito. Então, o mundo perfeito existe só nesses dois lugares. Ou na cabeça das pessoas que idealizam esse mundo perfeito, esse mundo ideal, ou nos livros de conto de fadas. É só ali que existe. Na vida real, nós somos falhos, limitados, nós erramos, mas mesmo assim, eu vou dizer isso nessa live várias vezes, mesmo assim, você que está aqui, você foi feito para prosperar, independente das falhas que você já teve, porque você não é a sua falha. Aquela falha é só uma fase na sua vida. Você não é o erro. Aquele erro é só uma falha, é uma fase na sua vida. Então, as pessoas que criam esse mundo ideal, elas têm dificuldade de prosperar. Por quê? Porque elas nunca conseguem colocar em prática, tá? Vou ativar os comentários aqui para mim começar a ver o que vocês estão falando. Então, elas nunca conseguem colocar em prática. Isso é o problema das pessoas que criam o mundo real. Elas desenham, elas formulam, elas criam um plano, mas infelizmente, na hora de colocar em prática, elas falam assim, ó, mas tá faltando alguma coisa. Olha, eu acho que tá faltando começar de novo. Eu acho que eu vou começar tudo de novo para melhorar. Se você conhece alguém assim, já manda essa live para ela,
porque no final eu vou ajudar vocês a neutralizarem todos esses perfis. Segundo perfil, primeiro é o perfeccionista, tá? É a roupa que muita gente veste. E eu vou falar por mim, muitas das vezes eu visto essa roupa. Eu visto a roupa do perfeccionismo. Sabe quando em vez de você colocar em prática, você tem pouco tempo para realizar algo e você começa, mas você não consegue dar andamento, você sempre tem que ajustar, melhorar o controle, melhorar alguma coisa, você tem que fazer um tique, corrigir uma palavra e nunca você consegue enviar aquilo que você prometeu enviar. Você nunca consegue entregar aquilo que você conseguiu entregar. Então as pessoas que criam esse perfeccionismo, elas têm dificuldade de dar sequência na vida, elas têm dificuldade de crescerem, elas têm dificuldade de prosperarem, porque elas criaram o mundo ideal aqui e elas não conseguem viver o mundo real. Há uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real. E elas ficam idealizando, vivendo no mundo ideal e esperando que o mundo real se alinhe com isso. E como eu te disse, só tem dois lugares que o mundo ideal existe. É na cabeça dos perfeccionistas e no livro Conto de Fadas, provavelmente no capítulo 1. Vamos para o segundo perfil, que é um perfil sabotador. Aí o Vitor entrando também. Aí, Vitor, tudo certo? Tudo beleza? Otávio, João. Olha, o segundo perfil sabotador, o segundo perfil que impede você de acessar a prosperidade é o perfil daquela pessoa que ela necessita de aprovação. Então é o perfil da pessoa que necessita demais da aprovação dos outros. Eu até tenho uma cola aqui, né? São pessoas que têm carência excessiva. Será que você conhece alguém assim? Alguém que ela precisa ser reconhecida pelos outros. Elas não conseguem olhar no espelho ou olhar o trabalho feito por elas mesmas e dar valor a isso. Elas precisam de alguém validar aquilo que elas estão fazendo ou aquilo que elas fizeram. São pessoas que elas ajudam demais os outros, mas elas se esquecem de ajudar a elas mesmas. E aí, eu apresento para você 3 missões, tá? 3 missões. Esse perfil sabotador, que é o perfil de necessidade de aprovação, ou é uma carência excessiva de uma validação e uma aprovação das outras pessoas, ela esquece de uma coisa. Ela esquece que a pessoa mais importante desse mundo está no espelho, tá? Então, ela consegue amar o próximo como a si mesmo? Não, porque ela ama demais, ela idealiza muito o próximo e ela esquece de si. E aí eu compartilho com vocês as 3 missões que todo ser humano tem. Todo ser humano eles precisam desenvolver 3 missões. Primeira missão, cuidar de si. Segunda missão, cuidar da sua família. E terceira missão é cuidar das outras pessoas. Então não se esqueça que a primeira missão é cuidar de si. Não esqueça de você mesmo. Então não tenha essa carência excessiva da aprovação dos outros. Não queira fazer tanto pelos outros para que eles validem a sua posição e esqueça de si mesmo, tá? Então esse é o segundo perfil apenas, tem 9, mas esse é o segundo perfil das pessoas que desenvolvem fugas emocionais e que isso atrapalha, isso freia, isso bloqueia a prosperidade, isso bloqueia com que elas consigam prosperar. Por quê? Porque elas mesmas criam crenças que elas não conseguem avançar na vida. Então, olha só, o primeiro perfil é o perfil do perfeccionista, aquele que cria o mundo ideal. Você conhece alguém assim? Você que está aqui na live, conhece alguém assim? Você já vestiu essa roupa, a roupa do perfeccionista? Ou você já vestiu a roupa do segundo perfil? O perfil que ele tem uma carência excessiva pela aprovação dos outros. Ele precisa que alguém diga para ele, olha, parabéns. E aí o dia dele está maravilhoso. Mas se ele passar um dia por alguém, se a família dele, ninguém falar nada para ele naquele dia, o dia dele não funcionou, o dia dele não andou. Ele tem essa necessidade, essa carência excessiva. Eu vou falar agora do terceiro perfil. O terceiro perfil que é sabotador, é um perfil emocional. E como eu digo a você, se eu estiver falando de um perfil que você já vestiu essa roupa, né? Vamos chamar de roupa. Olha, eu já vesti essa roupa. Coloca aqui se você já vestiu essa roupa, esse perfil emocional. Ou se você conhece alguém, faz um favor para essa pessoa. Clica no aviãozinho aqui e manda para ela essa live, porque a gente vai falar dos perfis sabotadores. Olha lá, ó. Tem alguém aqui que já colocou, sim, eu já vesti um desses perfis, tá? E essa sinceridade aqui, ó, é uma sinceridade que faz a gente evoluir, tá?
Você que colocou aqui assim, eu já vesti, você tem uma sinceridade que faz você evoluir. Porque uma das formas de destravar essa prosperidade por causa dos bloqueios emocionais, o primeiro passo é assumir. E eu digo a vocês, muitas das vezes eu sou extremamente perfeccionista, mas o que eu faço? Eu vou compartilhar com você o que eu faço, que é identificar, neutralizar e prosperar. É isso. Perfil sabotador tem que ser feito disso, tem que ser feito isso. Primeiro você identifica, depois você neutraliza, depois você deixa dar vazão àquilo que de fato você precisa fazer. Porque não se esqueça, eu vou estar aqui incansavelmente dizendo para você que está aqui nessa live, você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Aproveitando aqui uma pausa, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, no final da live, eu vou sortear esse livro aqui, ó, zerado, zero bala aqui, ó, empacotado. Eu vou sortear esse livro chamado O Poder da Ação. Já que essa live é para ativar você que está aqui mesmo, em agir em direção à prosperidade, em cortar, né, quebrar esses perfis sabotadores, eu vou compartilhar com você, eu vou sortear esse livro, O Poder da Ação, beleza? Então, eu já falei de dois perfis, ou melhor, dois perfis. O primeiro perfil, sabotador da prosperidade, é o perfil do perfeccionismo. O segundo perfil, sabotador da prosperidade, é o perfil do excesso de aprovação, a carência excessiva pelos outros. O terceiro perfil é o perfil do ambicioso. Quem conhece alguém que ele faz de tudo para ficar em primeiro? Ele faz de tudo, qualquer coisa para ganhar a competição. E se ele não ganhar, ele para o jogo, ele pede a bola, ele tira o videogame da tomada, ele faz de tudo no serviço. Ele faz de tudo no trabalho e na vida para ser o primeiro. E se ele for o segundo, acabou o dia, acabou o mundo. Será que você conhece alguém assim? Ou você já vestiu essa roupa dessa fuga emocional? Pessoas que são assim, são pessoas extremamente competitivas, tá? Elas esquecem o propósito e focam somente na meta. O problema dessas pessoas é que dificilmente elas terão amigos de longa data. Por quê? Porque amigos só servem como degraus. Essas pessoas que se comportam assim. Amigos só servem como degraus. Eu preciso bater as minhas metas, eu preciso alcançar meus objetivos, mas eu esqueço de que as pessoas que estão à minha volta também possuem objetivos e também são seres humanos autônomos, que têm os seus sonhos, que têm as suas vontades, as suas carências. Eu esqueço, esse perfil emocional, ele foca somente na meta. Ele esquece dos filhos, se ele tiver filho, ele esquece dos pais, se ele tiver pais, ele esquece da esposa, porque o que importa para ele é bater a meta. São pessoas que costumeiramente são chamados de workaholic, ou seja, trabalham demais porque eles querem atingir. O alvo dele está focado em atingir as suas metas e nada mais. Será que você, e será que alguém que você conhece, já se comportou dessa forma, vestiu essa roupa desse perfil emocional que ele esquece das pessoas, ele esquece das amizades, ele esquece de quem está à volta dele e ele quer bater as suas metas, não importa quem estiver perto e doa quem doer. Ou seja, é uma pessoa extremamente obstinada. E isso impede a prosperidade, Marcelo? Será que impede? E aí eu apresento para você como que ela impede. Ela impede porque existe uma frase que traduz muito o que esse perfil emocional não consegue fazer. Existe uma frase que diz assim, ó, sozinho se chega mais rápido. E esse perfil, ele é o cara rápido, ele é o cara que chega na frente. Mas acompanhado se chega mais longe. Então esse perfil se esquece disso. Então ele não está preocupado com as pessoas à volta dele. Ele está preocupado em atingir as suas metas e doa quem doer. Se alguém não gostar, que saia da frente. Que ele vai bater as metas, que ele vai atingir seus objetivos. Por quê? Porque o foco dele, o alvo dele está centrado em sempre conquistar e ele não está preocupado com aquilo que ele vai deixar pelo caminho, com o rastro que ele vai deixar pelo caminho. Esse é o terceiro perfil sabotador da prosperidade, tá? Quarto perfil, que é sabotador da prosperidade também, eu tenho aqui o nome dele, ó, é o perfil do individualismo. É aquele perfil que ele individualiza tudo.
ele individualiza e ele gera um mundo de exageros. É como se fosse aquela pessoa. Isso é o perfil mais voltado para mulheres, tá? Você que é mulher que está aqui, você pode me dizer, não, eu não sou assim não. Ou você pode dizer, sim, eu sou assim. Por quê? Porque esse perfil que ele é focado no individualismo, ele sempre traz tudo para ele. É como se fosse assim, é uma avalanche de sentimentos. Sempre isso prejudica ele. Ele é chamado também como o dramático, né? Porque as pessoas não sentem o que eu sinto. As pessoas não sabem o que eu sei. Elas não passam pelo que eu passo. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito dramática. Ela se compara muito com as outras pessoas. Será que você que está aqui nessa live conhece alguém assim? Ou você já se comportou dessa forma? Ou seja, de forma que você dramatiza tudo e você se compara excessivamente com outras pessoas, a sua vida até está bem, mas se você entrar na rede social e ver aquele seu amigo de escola, aquele seu amigo de faculdade, em uma pousada muito linda, você já começa a pensar, isso só não acontece comigo. Isso só acontece com essas pessoas aí. Essa pessoa deve estar roubando. E eu que sou uma pessoa honesta, eu não consigo isso. Você é assim ou já se comportou assim? É muito comum, é muito normal agora com a rede social a gente se comportar dessa forma, tá? Então esse perfil é sabotador por quê? Porque ele esquece dele. Ele esquece que cada pessoa ela está num trajeto diferente. As pessoas não têm, elas podem ter mesmo rumo na vida, mas elas não têm a mesma velocidade, elas não começaram no mesmo patamar. Então, se comparar faz você atrasar na vida. Se comparar faz você brecar a prosperidade, impedir a prosperidade de acontecer, porque a prosperidade é um processo. Ela tem um começo, um meio, um fim e ela é cíclica. Então, pode não ter acontecido com você esse ano, mas pode acontecer o mês que vem, pode acontecer no outro mês ou no próximo ano. Mas as pessoas que se comparam demais, elas dramatizam muito e elas sempre vão dizer a vida do outro é melhor que a minha. Elas sempre vão desvalorizar aquilo que elas têm, porque elas valorizam mais o do outro. Ela pode ter o melhor bolo da festa, mas quando ela olha para o bolo do amigo, ela desvaloriza o dela. E como você já deve ter ouvido uma frase que diz assim, que a grama do outro, do vizinho, é mais verde que a sua. Na verdade, a grama mais verde é a grama que você mais cuida. Então é muito comum pessoas com esse perfil de individualismo e de dramatização, elas não prosperarem porque elas esquecem de cuidar do delas, da família delas, da área financeira delas, e elas começam a cuidar demais da vida das outras pessoas. Eu disse que de um tempo para cá, pelo advento da rede social, isso aumentou bastante. Por quê? Porque na rede social a gente vê muito a vida dos nossos amigos e de outras pessoas. Então isso apareceu muito, essa fuga emocional, ela aumentou demais de um tempo para cá. Nós vamos para o quinto perfil emocional que impede as pessoas, a quinta fuga emocional que impede as pessoas de prosperarem. E eu e você já podemos, há uma possibilidade grande da gente ter vestido essa roupa, sabe? E da gente ter colocado essa roupa um dia sem perceber ou percebendo e a gente agiu dessa forma. É o quinto perfil emocional. É o perfil do extremo detalhista. Será que você conhece alguém assim? Que é detalhista ao extremo? Ele é diferente do perfil 1, porque o perfil 1 é o perfeccionista. Esse perfil 5 é o perfil do detalhista. Quem que é o perfil do detalhista? É aquela pessoa que ela quer estudar demais. Ela também é muito voltada para solidão. Ela é muito, ou melhor, para solicitude. Tá? Ela não é uma solidão em que as pessoas abandonam ela. É uma solidão que ela escolhe, é uma escolha dela. Então essas pessoas, se você conhece alguém assim, que gosta da solidão, que gosta de ficar sozinha e que gosta de se aprofundar demais em alguns temas e alguns assuntos, coloca aqui, ó, eu conheço alguém assim. Ou manda essa live para ela, porque ela vai ter a oportunidade de assistir também, agora ou depois, tá? É interessante você chamar ela agora, por quê? Porque se ela entrar na live e ficar até o final, ela vai participar do sorteio desse livro maravilhoso aqui, do Paulo Vieira,
O Poder da Ação. Então é importante ela estar aqui até o final, que quem ficar até o final, olha, vai participar desse sorteio, O Poder da Ação, que eu vou fazer no final da live. Então as pessoas que possuem esse quinto perfil sabotador são pessoas que gostam muito da solidão. São pessoas que elas preferem a solicitude, elas preferem ficarem sozinhas no canto delas. Pessoas com esse perfil também, elas são pessoas que elas gostam demais de detalhar, sabe? De conhecer a fundo algum assunto. Então, é muito comum serem profissionais de TI, tá? Grandes estudiosos, cientistas, mas não precisa ser essas pessoas também. São pessoas que, por que elas têm dificuldade de prosperar? Porque elas também, como o perfeccionista, que ele idealiza o mundo perfeito, e a Mayara até colocou, eu conheço alguém assim. São as pessoas que elas não idealizam o mundo perfeito, mas elas acreditam que o mundo é extremamente exigente. E por ser extremamente exigente, elas estudam demais. São os chamados especialistas. Eu também conheço alguém assim, Mayara. Todo dia que eu olho no espelho, eu vejo alguém assim. São pessoas especialistas. São pessoas que, se você conversar com ela sobre comida, ela não fala de lasanha. Ela fala de carboidrato, de 3 níveis do carboidrato. Ela fala do índice glicêmico dos alimentos. Se você falar para ela de carne, ela fala, mas qual proteína? É uma proteína animal ou vegetal. Sabe pessoas assim, que elas parecem uma enciclopédia, que você conversa com elas e você fala, mas para que ela estuda tanto isso? Ou seja, são pessoas que elas acreditam que o mundo é exigente demais. Elas criaram essa crença, o mundo é exigente demais. Então eu preciso estudar demais. Eu preciso detalhar todos os temas, conhecer todas as nuances, as galáxias. Será que você conhece alguém assim? Que estuda, e você olha para ela e fala, tá bom. Ela fala, não, tá bom, veio de qual língua? Eu vou examinar a etimologia dessa palavra. São pessoas extremamente especialistas. Agora, Marcelo, você pode me perguntar por que essa pessoa, esse perfil, ele é um sabotador da prosperidade? E eu compartilho com você. Por quê? Porque essas pessoas também têm dificuldade de colocar planos em prática. Tá? Elas sempre precisam de uma ajuda. Por quê? Porque para ela nada também está bom, não é suficiente. Se ela conheceu a parte invertebrada dos animais, ela vai querer conhecer a parte invertebrada. Se ela conhecer a vertebrada, ela quer conhecer os glóbulos brancos do sangue. E ela quer examinar demais e muitas das vezes a simplicidade das coisas impede ela, ou melhor, a falta de simplicidade das coisas impede ela de avançar. Às vezes elas não compartilham algo com alguém porque elas acham que é um conteúdo muito baixo, muito simples. E elas precisam estudar mais. Então são pessoas que dificilmente compartilham algo com alguém porque elas sempre acham que elas precisam estudar mais, que elas precisam examinar mais aquele tipo de conteúdo que ainda não está bom. E são pessoas que atuam muito na solicitude, na solidão, para estudar cada vez mais. E como eu disse, até existe um provérbio que diz assim, aquele que se isola se rebela contra a própria sabedoria. O Criador ele não colocou uma peça perfeita em um ser humano, mas ele colocou como um Lego. Imagine uma peça de Lego, uma grande construção de Lego, em que cada ser humano carrega uma ou mais peças, mas ele nunca vai carregar todas. Então nós precisamos da comunidade, nós precisamos estar compartilhando informação com os outros, porque ninguém vê o mesmo lado de uma coisa. Eu vejo um lado, você vê outro e cada um tem uma percepção, tá? Até o perfil número 1, que é o perfeccionista, e o perfil número 5, que é o detalhista, eles têm essa dificuldade porque eles querem enxergar todos os lados. Eles querem enxergar todas as possibilidades antes de agirem. E esse é o freio, esse é o bloqueio da prosperidade deles. Eles têm dificuldade de agirem porque eles sempre acreditam que pode melhorar, que ainda tem algo para melhorar. Eles nunca conseguem executar. Tá? E é interessante eu falar dessa visão, cada um tem uma visão de um lado. É muito comum você perguntar para uma pessoa assim sobre uma pergunta que para nós é uma pergunta de exatas, né? Eu queria que você estivesse aqui, compartilhasse comigo a sua informação sobre isso. Existe um tema da criatividade e da inovação que chama pensamento lateral.
Pensamento lateral, ele trata de que as perguntas ou os problemas da vida, eles não têm somente uma solução. Eles podem ter mais de uma. Só que muitas das vezes nós encontramos só uma, né? Então, olha só, você que está aqui na live, eu vou fazer uma brincadeira com você que está aqui, ó. Só lembrando que você que está aqui, no final, vai participar do sorteio desse livro, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, um livro excelente para leitura e para ação, tá? Então, eu vou perguntar para você que está na live aqui, ó. Coloca aqui para mim, qual que é a metade de 8? Pode colocar sem medo aqui, ó. Coloca. Qual que é a metade de 8? O que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça. Eu vou compartilhar com você como que se destrava a criatividade. Pessoas do perfil 5, pessoas do perfil 1, que são pessoas perfeccionistas e pessoas detalhistas, elas têm dificuldade com isso, porque elas acreditam que a resposta delas é a resposta perfeita. E ai de quem discordar ou der uma resposta diferente. Provavelmente ele será fulminado com um olhar matador, dizendo, mas como que você está respondendo isso? Essa pergunta é clara, só existe uma resposta. Então olha só, o Thomas já respondeu aqui, ó. Qual que é a metade de 8? Responde aí. Você que provavelmente tem pessoas aqui de exatas, tem pessoas de de ciências humanas, tem pessoas aqui, aí ó. Aí ó, todo mundo colocando 4. Qual que é a metade de 8, gente? Coloca aqui, só para ver se vocês... Opa, surgiu algumas outras opções aqui, olha só. Tava vindo sempre 4, 4, 4, 4, né? Metade de 8 é 4, tá certo. Mas algumas pessoas já começaram a entender a lógica. Alguém colocou 0. Aí o Luan foi lá e quebrou o tabu e colocou oi, né? A Priscila colocou 3 também. Olha só, qual é a metade de 8? 4. Olha só. Então, o pensamento linear, ele diz assim, ó, o perfeccionista e o detalhista, ele sempre vai dizer assim, não, tem só uma opção. Eu vou procurar outras, mas eu enxergo só essa. Enquanto eu não achar outra, eu não avanço na vida. Agora, como eu disse aqui, ó, algumas pessoas aqui, a Paola já colocou, ó, a minha resposta é 4, mas eu acredito que não seja somente essa resposta. E tá certo, Paola. Então, olha só, quando você pergunta assim, qual que é a metade de 8, é muito comum as pessoas falar já é 4, mas já fala na lata, é 4. E quando você pergunta de novo, mas qual que é a metade de 8? E a pessoa responde de novo, mas eu acabei de responder. Você não está entendendo que a metade de 8 é 4 e ponto final? E eu digo a você, o pensamento linear ele trabalha várias possibilidades de resolver o mesmo problema. Então a metade de 8 é sim 4, está certo. Mas a metade de 8, se você escrever 8 em extenso, você vai ver que a metade de 8 também pode ser oi. E também pode ser to, né? E a metade de 8, como alguém colocou aqui, pode ser um 0 se você cortar escrever o 8 em numeral e cortar ele pelo meio. Pode ser um 3 se você cortar o 8 na vertical. Pode ser 2 ao quadrado. Então eu estou dando só um exemplo aqui porque pode ser inúmeras e múltiplas formas. E nós que temos o pensamento extremamente linear e não lateral, nós sempre pensamos, só tem uma resposta para isso. E talvez você me pergunta, mas Marcelo, eu sempre achei que a metade de 8 era 4. E se alguém da minha família respondesse, não, tá errado, eu ia falar assim, tá errado o quê? A metade de 8 é 4? É óbvio. Não é assim que a gente responde? Então eu compartilho com você de por que você tem essa crença, que eu também tinha, tá? Eu sou formado em ciências contábeis e trabalhei na auditoria, então para mim a metade de 8 é 4 a vida inteira, até que alguém me deu uma resposta diferente. E eu refleti, eu falei, putz, realmente, existem mais respostas para essa única pergunta. Então, por que nós temos tanto esse pensamento cartesiano de uma resposta só para cada pergunta? Porque você provavelmente já deve ter feito alguma prova, né? Na escola ou na faculdade. E quantas respostas certas normalmente existe para uma pergunta? Uma só. Quantas respostas certas a pessoa espera que alguém a professora espera que alguém fale quando ela faz uma pergunta? Uma só. Então é normal com que as pessoas esperem só uma solução para um problema. E aí esse é o problema. Esse é o problema. Não existe só uma solução. Nós travamos quando nós fazemos uma tentativa na vida e não prosperamos com essa tentativa. O que acontece? Nós sempre pensamos, o erro está em mim.
Sim, o erro está em mim. O nosso senso de merecimento diminui porque você pensa, eu não encontrei a resposta para essa pergunta. E na verdade, a resposta está no problema. Quando você olha o problema, como eu disse, qual é a metade de 8? As pessoas cartesianas já vão responder, é 4. Mas existem mais de uma resposta. E quando você olha de fato o problema, você começa a perceber que existe mais uma forma de resolver isso. E como que isso pode ser aplicado na minha vida? Isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Quando você tiver uma dificuldade, uma situação de dificuldade ou algum problema, você pode recorrer a alguém e esse alguém pode te dar, como aqui o Luan, a Paola, a Maiara, outras pessoas compartilharam aqui, uma forma diferente de resolver uma mesma situação. Aqui já vai uma dica, um conselho de como quebrar, como superar esses perfis sabotadores. Eu já apresentei 5, falta só 4. Como quebrar? Primeira coisa, é entender que as outras pessoas também têm um olhar importante, também têm um conhecimento importante que pode ser compartilhado conosco. É entender que nem todo mundo sabe tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo. Nós sempre precisamos do outro, de outro olhar, de outra pessoa nos ajudando a resolver situações da vida. E isso nos faz crescer. Isso é que faz a gente crescer na vida, tá? Então, olha só. O quinto, ó, vou citar só os 5 perfis sabotadores que eu disse aqui. Então, é o perfil do perfeccionista, é o perfil da carência excessiva, né? Necessidade de aprovação dos outros. Segundo perfil é o perfil do caçador por recompensas, aquela pessoa idealista por metas, ela não está preocupada com mais ninguém a não ser o primeiro na competição. A vida para ela é uma competição que ela quer ser a primeira, custe o que custar, deixe quantos mortos forem necessários no caminho. O quarto perfil é o perfil da solidão, ou melhor, é o perfil do dramático, né? É o perfil da pessoa que tudo acontece com ela. Se acontece com alguém no mundo é normal, mas se acontecer com ela, ela dramatiza demais, porque ela se compara demais com a vida perfeita das outras pessoas. E a vida perfeita só existe em 2 lugares, na mente das pessoas e no livro Conto de Fadas. O quinto perfil é o perfil, como eu disse, do solitário, da solidão e do detalhista, aquela pessoa que detalha demais. O sexto perfil, com certeza tem pessoas aqui, e eu conheço alguma delas, e eu conheço uma que está falando aqui, que tem muito esse perfil, que é o perfil da necessidade, do excesso de segurança, muito voltado pelo medo, tá? É um perfil de pessoas que, muitas das vezes, todos nós que estamos aqui, muitas das vezes nós vestimos essa roupa, a roupa da insegurança. O que acontece muito nesse perfil? Pessoas que agem nesse perfil, elas também procrastinam muito, porque elas sempre entendem que elas precisam identificar todas as possibilidades, todos os riscos. Elas precisam encontrar todos os perigos da vida. Elas entendem que a vida é um território muito perigoso e que dificilmente alguém sobrevive. Então, por isso, você precisa se arriscar pouco. Pessoas assim na área de finanças, elas arriscam muito pouco e por arriscarem muito pouco, elas ganham também muito pouco. Elas dificilmente trocam de trabalho, elas dificilmente mudam de investimento, aplicação financeira, mas isso impacta ela em todas as áreas da vida. Pessoas que têm o foco-alvo centrado no medo, na insegurança, elas sempre vão prezar por estarem seguras mais tempo. São aquele tipo de pessoas que quando você passa um trabalho para ela, ela revisa uma vez e antes dela te entregar, ela pergunta, mas o que eu vou me comprometer com esse trabalho? Quando elas mudam para uma casa, elas já pensam, mas que cerca elétrica eu vou colocar nessa casa? Mas depois que eu coloquei a cerca elétrica, que alarme eu vou colocar? E depois que alarme, que câmera eu vou colocar? E nunca conseguem estar seguras, se sentirem seguras. Por quê? Porque a insegurança está dentro, não está fora. E o medo bloqueia a prosperidade dela. Por quê? Porque sempre ela precisa calcular as diversas múltiplas formas de risco para conseguirem avançar. Até o Samuel falou que essa é para mim. Samuel, também, muitas das vezes me pego assim. E o que eu faço? No final eu vou falar para você como fazer para neutralizar esses sabotadores. E o primeiro passo é o que o Samuel já disse e outra pessoa já disse aqui em cima, que é identificar. Primeira coisa é identificar, porque aquilo que a gente não vê, a gente não trata, aquilo que a gente não vê, a gente não consegue enfrentar nem vencer, mas aquilo que a gente vê,
a gente de fato consegue avaliar, a gente consegue neutralizar, a gente consegue vencer, beleza? O sexto perfil, então, é o perfil do inseguro, a necessidade de segurança, o medroso, né? Eu falo isso por quê? Porque muitas das vezes nós temos necessidade de confirmar, de reforçar, de garantir, e isso impede a gente, porque nem sempre a gente vai conseguir saber de todas as coisas, nós vamos conseguir calcular todos os riscos e tá tudo bem, né? Se der alguma coisa errada, a gente ajusta depois, porque não dá para prever tudo que vai acontecer no futuro. O sétimo perfil é o perfil do insaciável, ou também chamado o guloso, ou também chamado aquele tipo de pessoa que ele começa tudo, ele nunca está satisfeito, é um insatisfeito. Ele começa tudo, mas ele não termina nada. Para você que quer realizar um projeto na vida, eu te dou 3 Cs. 3 Cs. Como que funciona esse 3 Cs, Marcelo? Você começa, você continua e você conclui. Você faz só isso, 3 Cs. Mas esse perfil, que muitas das vezes nós também vestimos, é aquele perfil daquela pessoa que ela começa demais muita coisa. Ela começa coisas quase todos os dias, mas ela não consegue dar sequência. É uma pessoa que já treinou Muay Thai, boxe, academia, já fez crossfit, já fez natação, já fez corrida, já fez outro tipo de luta, já fez jiu-jitsu. Você conhece a pessoa que ela faz de tudo na vida, ela faz tudo, ela começa tudo, mas ela não consegue terminar nada. É aquela pessoa que você chamou ela para almoçar num restaurante japonês semana passada, mas nessa semana você chama ela, vamos naquele restaurante de novo? Vai de novo, você já foi uma vez, eu não preciso ir de novo. São pessoas que elas começam muito, mas elas não conseguem terminar, elas não conseguem concluir. Então elas têm dificuldade de manter relacionamentos, elas têm dificuldade de manter o emprego, elas têm dificuldade de manter os planos. Então ela planeja lá no final do ano e ela planeja normalmente umas 1.500 metas, mas na hora que em janeiro ela está na meta, em fevereiro ela já mudou, em março ela já definiu outras, aquelas metas ficaram chatas. Então são pessoas que dificilmente elas conseguem manter um nível de regularidade numa atividade, porque elas vestem essa roupa da insaciedade, da insatisfação. O oitavo nível, o oitavo perfil sabotador é o perfil daquelas pessoas que são um tanque de guerra. Será que você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim. São pessoas que, quando elas colocam um objetivo na mente, nada nem ninguém, nem elas mesmas, são capazes de mudar. Elas são um trator, é um perfil que é um trator. Elas começam e elas avançam e elas são extremamente insensíveis. Esse perfil número 8, ele é o extremo oposto do perfil número 2, que é o perfil da carência excessiva. O perfil número 8, ele é insensível, ele é um insensível. Ele também é parecido com o 3, que é o batedor de metas, mas diferente do 3, ele não está preocupado com a meta em si. Ele está preocupado com o seu compromisso que ele fez. Normalmente, pessoas assim, até corporalmente, elas são diferentes. Você pode prestar atenção numa pessoa assim que, por exemplo, é o Faustão, tá? O Faustão, ele é uma pessoa dessa forma. Ele é uma pessoa que tem um tronco, que tem a caixa torácica muito forte e elas dificilmente conseguem conviver com alguém sem dar uma pancada, sabe? Sem dar uma estressada com aquela pessoa. E às vezes a pessoa fala para ela assim, nossa, mas você falou de um jeito tão bruto comigo, mas não é por mal, é natural dela. Ela é uma pessoa já assim, já estouradona, ela já não é muito sensível, ela é o elefante na loja de cristais. Então as pessoas esbarram nela, eles esbarram nas pessoas e elas falam, mas essas pessoas são muito sensíveis, não é verdade? Eu só falei assim de uma maneira simples. E ela não se percebe. Esse perfil é sabotador porque normalmente as pessoas que convivem com essa pessoa são diferentes, mas ela não enxerga assim. Ela simplesmente entende que todo mundo tem que ser igual ela e que o mundo é assim. E o nono perfil de fuga emocional, a nona forma de fuga emocional, é a fuga emocional da procrastinação. Do perfil 1, que é o perfeccionista, nós fomos para o perfil 2, que é o perfil do carência excessiva, é o perfil
Do perfil 2, nós fomos para o 3, que é o perfil do orgulhoso, ele precisa bater as metas a qualquer custo. Nós fomos para o perfil número 4, que é o perfil do dramático, a dramatização de tudo e da comparação excessiva com os outros. Nós fomos também para o perfil número 5, que é o perfil do detalhista, o especialista. Ele precisa conhecer o mundo em detalhes, porque o mundo exige isso. Depois nós fomos para o perfil número 6, que é o perfil do inseguro, da insegurança, da necessidade de segurança e de conhecer todos os riscos. E isso trava também a prosperidade e trava você de avançar. Perfil número 7 é o perfil do insaciável, do incansado, do insatisfeito. Começa demais, mas não conclui, não termina e não tem fruto, porque a prosperidade é um processo de plantio, de cuidado e de colheita. Então essa pessoa ela planta muito, mas antes de crescer ela já está arrancando e trocando. Perfil número 8 é o perfil do elefante na loja de cristais. Ele é extremamente insensível. Esse perfil ele não liga muito para o sentimento das pessoas, mas isso não é por mal, isso é simplesmente natural. Ele é uma pessoa que não leva muito desaforo para casa e quando ele fala alguma coisa para alguém, ele já fala na lata, doa quem doer. E tá tudo bem para ele, tá tudo certo. Ele é assim, é normal, não é por maldade. O perfil número 9, o último perfil hoje, que trava você de prosperar, é o perfil do procrastinador. Ou seja, é o perfil daquela pessoa que ela sempre deixa para depois e que ela evita conflitos ao máximo. Também chamada de o pacífico. Então o perfil dessa pessoa de perfil número 9, ela é o perfil daquela pessoa que ela evita demais o conflito. Olha, se tem algo para tratar numa reunião e essa pessoa entende que há uma tensão no ar, ela não trata. Se ela tiver um ponto de vista para apresentar, mas ela criar a crença de que alguém pode discordar, ela também não apresenta o ponto de vista dela. É o perfil daquelas pessoas que se omitem demais. Até no relacionamento elas se omitem demais, porque elas entendem que a opinião do outro é mais importante. E, consequentemente, se elas se omitem demais, elas se inferiorizam. Elas se colocam sempre abaixo das outras pessoas porque elas não querem nenhum tipo de conflito. O problema desse perfil é nunca nós teremos as pessoas concordando conosco em 100%. Pessoas são diferentes. Um governo, quando se levanta, na sequência ele já se levanta uma oposição. E é normal. Nós precisamos ter essa apresentação de ponto de vista e lutar pelos nossos objetivos sem ferir ninguém. Mas esse perfil número 9, ele é o perfil da pessoa que ele se omite e que ele simplesmente coloca os objetivos dos outros em primeiro lugar. Ele também esquece dele mesmo e ele foge de todo tipo de conflito, porque ele entende que tá certo ser assim. Agora eu vou apresentar rapidamente para vocês, e você que ficou na live até agora, eu já vou contar como fazer parte do sorteio para ganhar esse livro aqui, ó, novinho em folha do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Então, como neutralizar esses perfis? A primeira coisa, até o Samuel já compartilhou aqui comigo e outras pessoas também a primeira coisa que você tem que fazer é identificar. A primeira coisa é você perceber que esses perfis impedem, essas fugas emocionais impedem você de avançar na vida, porque eles sempre ficam com foco errado, tá? O foco, muitas das vezes, está na necessidade de aprovação. O foco, muitas das vezes, está na insegurança, está no excesso de detalhes. E muitas das vezes as pessoas elas conseguem nem mesmo começar. E se elas começam algo, talvez se a necessidade é de aprovação ou de vencer algo, elas esquecem do objetivo e elas só querem realizar. Ou elas só querem conferir de novo. E esses perfis nós precisamos assim, primeiro, identificar. Qual que é a roupa que você veste no perfil emocional? O que tem brecado você na tomada de decisão? Tem um livro que diz assim, se você não tivesse medo, ou se você não criasse as crenças sobre o futuro, o que você faria? Então essa é a pergunta que fica. Se você não tivesse medo, o que você faria? Olha só, a gente faria muito mais coisas do que faríamos hoje. Mas se você está aqui até agora e você entende que existem crenças na sua cabeça que estão impedindo a prosperidade de ser destravada na sua vida, eu vou contar uma novidade para você. A prosperidade é natural. Você nunca vai ver uma árvore fazendo força para dar um fruto. Você nunca vai ver uma árvore
conferindo a temperatura do ar para dar um fruto. Não, ela simplesmente acessa a sua essência, na sua identidade e ela dá o fruto. É natural para ela. Então, esses perfis e essas fugas emocionais, elas atrapalham você de atingir as suas metas, mas só atrapalha você se você não as enxergá-las. Se você começar a perceber o que tem motivado você de fazer algo, ou o principal, o que tem motivado a você a não fazer algo, a decidir de algo que você já decidiu fazer, a desistir de algo que você já tinha determinado, você tem que se perguntar. Tem um livro que diz assim, Controlando o Fogo, e esse livro ele explica como vencer o diálogo interno. É esse diálogo aqui, é esse diálogo mental e emocional que muitas das vezes freia, breca a gente de colocar o nosso plano em prática. Uma forma de você vencer todos esses perfis é trace o seu plano. Se você quer prosperar, escreva em qual área. Você quer prosperar na área financeira, na área familiar, na área conjugal? Você quer prosperar na área de inteligência, na área de inteligência emocional? Você quer prosperar na área espiritual ou na área física? Você tem que colocar esse plano num papel. Sim, você tem que colocar ele no papel, escrever assim, ó, esse é o meu objetivo. E para chegar nesse objetivo, imagine uma montanha, você escreve pequenas metas para chegar até esse objetivo. Por exemplo, bem simples, eu quero chegar em 31/12. Para me chegar em 31/12, eu retroajo, eu chego em 30/12. Ah, mas eu quero chegar também, para chegar em 30, eu tenho que passar para o dia 29, não é? Do 12. E assim eu vou voltando, eu vou retroagindo a minha meta até o dia de amanhã. Então eu preciso viver o hoje e eu preciso chegar no amanhã. Então assim você consegue colocar em prática porque você traçou o plano e é só seguir. E no meio do caminho, eu tenho certeza que aquela pessoa do espelho, que é a pessoa que mais impede você de prosperar e de avançar, ela vai dizer a você alguma desculpa. Ela vai apresentar para você alguma fuga emocional, dizendo, não, você não precisa continuar. Você pode desistir aqui mesmo que já está bom. Ou, não se preocupe em se envolver com outras pessoas para adquirir novas ideias. Você já sabe tudo, continua só sabendo você. E aí eu apresento formas aqui para você de ter novas ideias e de ter novos resultados. Primeiro se você está tentando atingir metas na vida, se você está tentando prosperar e não está conseguindo, você tem que fazer uma pausa e identificar os erros. É como uma caixa d'água que existe em vários furos. Você precisa identificar quais são os furos. Quais são as fugas emocionais que estão impedindo você de prosperar. Eu apresentei para você 9 nessa live. Então, 9 perfis que muitas das vezes nós nos comportamos daquela forma. Então, você se identifica com um desses perfis. Identificando ele, você já trabalha para neutralizar. Então, como que você trabalha para neutralizar? Lembra do exercício que fizemos? Metade de 8? Existem múltiplas perguntas para essa resposta. E como que você descobre respostas novas para essa mesma pergunta? Nós fizemos esse exercício aqui na live. Nós nos conectamos com outras pessoas. Primeira coisa que nós fizemos, se você está aqui, você já está prosperando mentalmente, você já está prosperando em conhecimento. Então você saiu de um ambiente de improdutividade, que é a televisão brasileira, e você veio para um ambiente de prosperidade, de produtividade, que é aqui nessa live de compartilhamento de conhecimento. Então a primeira coisa que você fez é mudar o caminho. Você quer prosperar? Você quer encontrar novas respostas para as perguntas que você não está encontrando respostas? Primeiro, mude o caminho que você está buscando a resposta. Depois de você mudar o caminho, você vai encontrar novas pessoas. Conecte com elas, como você está fazendo aqui nessa live. Conecte com novas pessoas. Conectado com novas pessoas, você vai ter novas ideias. Depois de novas ideias, você vai ter novos resultados. Então, novos caminhos te direcionam para novas pessoas. Novas pessoas te geram novas ideias e novas ideias gerarão a você novos resultados. Essas são formas que eu apresento para você começar uma mudança significativa na sua vida, identificando os seus perfis emocionais e começando a destravar isso, a baixar o freio de mão, para que nada, nenhuma fuga emocional, nenhuma crença errada na sua cabeça impeça você de prosperar, como eu disse no começo.
Você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Aproveitando então aqui, você que chegou no final dessa live, olha só, você vai participar desse sorteio, do sorteio do livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Então você que está aqui no final dessa live, você vai entrar lá no meu perfil, lá no Instagram, marcelo.nacil, e vai escrever um comentário. Você vai escrever, eu participei, eu quero meu livro. Então você que está aqui, é só entrar lá no meu perfil, escrever, eu participei, eu quero meu livro. Mande para alguém, compartilha essa live, escreve lá quantos insights você teve, escreve lá se você se viu num dos 9 perfis de fuga emocional e através desse post, do comentário na foto que eu já coloquei lá no meu Instagram, você vai participar desse sorteio desse livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Finalizando a nossa live, você que, alguém pediu para ver aí, O Poder da Ação, vai estar lá no meu Instagram, é só entrar lá, fazer um comentário e dizer eu participei, eu quero meu livro e também colocar lá se você teve algum insight, se essa live acrescentou algo para você e se acrescentou para uma pessoa, para mim já valeu compartilhar o conhecimento. Não esqueça de 3 coisas na sua vida. Você é como uma árvore e foi feito para dar fruto onde estiver. Você é como um rio e foi feito para transbordar na vida das pessoas. Você é como as estrelas do céu, foi feito para brilhar. Isso não é jargão, isso é pura realidade. E uma realidade também que eu compartilho com você é: você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, tomem cuidado, usem máscara e não se esqueçam jamais, a prosperidade é natural e Deus fez você para elas. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!